presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi firme ao rebater as ameaças do líder estadunidense Donald Trump, que disse poder aumentar as tarifas contra os produtos colombianos. Com a ameaça de guerra comercial, os Estados Unidos recuou e Pedro mostrou para o mundo como responder a Donald Trump. Quem vai contar essa história para a gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, essa história aí do Petro e o Trump tá. Eu realmente tô achando muito engraçado ver o embate de narrativas. Lá vai, embate de narrativas. Tem gente dizendo que o Trump recuou, tem gente dizendo que o Petro recuou, tem gente dizendo que o Trump ganhou, gente dizendo que o Petro ganhou. Vamos lá, me explica essa bagunça toda. Pois é, literalmente é uma bagunça. E eles tentaram ali fazer um processo de guerra fria. Uma guerra que seria ali só não, que é um nível muito importante, que é uma guerra econômica, e que poderia ter várias implicações. Só que eu, particularmente, sou do time que eu acho que o Trump perdeu, e perdeu com uma humilhação. Por quê? Porque o Trump ele começa uma gestão com um discurso bastante duro, bastante violento, bastante colonialista, agressivo para com, né, seus outros países, para com os outros países. E nessa linha de ser colonialista, imperialista, o Trump ele vai dizer, por exemplo, que ele não quer imigrantes e começa um processo acelerado de deportação. Ele vai dizer que ele vai aumentar a taxação contra diversos países, inclusive questionando o Brasil. Chegou aí um questionamento muito forte sobre a taxação brasileira, que o Brasil tinha taxas altíssimas, então ele também colocaria a taxa de 100%. Ele fez isso. Só que a resposta do Gustavo Petro foi fantástica. Para começar, o Gustavo Petro, em momento nenhum, ele abaixou o tom, né? Ele se rendeu, né, para fazer nenhum tipo de negociação. Primeiramente, quando houve a confusão toda, começou, logicamente, pela falta de respeito com os deportados, e aí o Petro fechou o comunicado, não aceitaram os aviões com os deportados do jeito que estava sendo feito pelos Estados Unidos para a Colômbia, e como resposta, o Trump ele disse que colocaria e aumentou a taxação para 25% sobre os produtos da Colômbia. Só que o Trump esqueceu, por exemplo, que a Colômbia é produtora do café, e os Estados Unidos dependem do café colombiano. Então, se os Estados Unidos, por exemplo, a Colômbia não vender mais café para os Estados Unidos, que era a lógica aí, um medo que poderia acontecer, eles teriam um grande problema, inclusive econômico. E é esse o diálogo. O Trump ele só consegue ouvir o diálogo quando se tem um barulhinho dos cifrões, sabe? Então, quando ele teve uma ameaça muito real do que poderia acontecer, e aí seria perda financeira, ele disse, opa, vou aqui dar uma recuada. Então, e fizeram um acordo, foi possível, selaram a paz, mas eu acho que é muito interessante para todos os países pararem de ter esse receio, esse medo de temer tanto os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos eles só respondem de uma forma, quando eles também quando eles também podem perder alguma coisa. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para começar trazendo o primeiro vídeo, né, que traz sobre a resposta do Petro em relação à deportação dos colombianos que estavam nos Estados Unidos, da forma que foi feita. E aí a gente continua comentando sobre isso, por favor. A Colômbia proibiu a entrada no país de aviões dos Estados Unidos com deportados em meio à campanha de Donald Trump contra a imigração irregular. O anúncio foi feito hoje pela manhã pelo presidente Gustavo Petro nas redes sociais. Ele escreveu, abre aspas, os Estados Unidos não podem tratar como delinquentes os migrantes colombianos. Proíbo a entrada de aviões norte-americanos com migrantes colombianos em nosso território. Os Estados Unidos devem estabelecer um protocolo de tratamento digno aos migrantes antes de os recebermos. Para começar, tá? Eu acho que todo o país deveria fazer isso aí que o Petro fez em relação à deportação. E aí a gente vai falar mais sobre deportação, a gente já tem corte sobre deportação, mas eu acho importante a gente determinar que, assim, nacionalismo de verdade, respeito à sua população, é justamente você garantir que em todo o mundo a sua população seja bem tratada.
E se em algum momento essa pessoa ela tenha cometido algum crime, ela vai ser deportada. Não tem, o questionamento não é sobre isso, mas sobre os protocolos, sobre como foi esse processo. E a gente teve aí, né, uma decisão muito acertada por parte da Colômbia, do presidente da Colômbia. Em retaliação, vem o Trump fazendo todo um processo de sanções e continua o processo de violência. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer a segunda matéria. Inclusive, eu trouxe da CNN, porque eu gosto muito do tom que é dado muitas vezes pela galera da CNN em relação aos Estados Unidos. É muito bom, sabe, ver como os Estados Unidos trata latino-americano, enfim, trata todo o resto do mundo. Por favor, todo o resto do mundo exceto a Europa, por favor. O presidente Donald Trump anunciou sanções contra o governo da Colômbia após o país se recusar a receber 2 aviões com imigrantes deportados. Entre as medidas anunciadas está a imposição de 25% de tarifas sobre os produtos colombianos. Quem explica isso para a gente é a nossa correspondente em Nova York, Priscila Yazbek. Oi, Priscila, seja bem-vinda. Boa tarde. O presidente dos Estados Unidos ameaçou e está fazendo aumento de tarifa para quem não concordar com as medidas dele, né? Boa tarde. Oi, Pedro, boa tarde a todos que nos acompanham. Por um momento breve, perdi um pouco o contato com você, mas vou responder então a essa questão sobre essa imposição nova de tarifas do presidente americano Donald Trump sobre a Colômbia em resposta a uma postagem do presidente colombiano Gustavo Petro, que criticou a política de deportação dos Estados Unidos e disse que não receberia aviões com colombianos deportados dos Estados Unidos como se eles fossem criminosos. Segundo o que o presidente Donald Trump informou nas redes sociais, ele disse que essas medidas retaliatórias à Colômbia incluem uma imposição de tarifas de 25% sobre os bens que são importados aqui dos Estados Unidos, os bens colombianos, o que deve elevar as tarifas de importação para cerca de 50%. Também incluem proibição de viagens e revogação de vistos de funcionários do governo colombiano e de seus aliados. Também sanções emergenciais ao Tesouro, aos bancos e ao sistema financeiro e inspeções reforçadas de fronteira para cidadãos colombianos. E segundo o presidente Donald Trump, essas medidas são apenas o começo. Ele disse que os Estados Unidos não permitirão que o governo colombiano viole suas obrigações legais com relação à aceitação e devolução dos criminosos, nas palavras de Donald Trump, que forçaram a entrada nos Estados Unidos. Gustavo Petro tinha feito uma postagem mais cedo no X, a gente chegou a mostrar ao longo da nossa programação, dizendo que a Colômbia aceitaria o retorno de imigrantes deportados em aviões civis e não militares, destacando que eles deveriam ser tratados com dignidade e respeito. Ele disse que os Estados Unidos não podem tratar os migrantes colombianos como criminosos e observou que havia 15.660 americanos sem status de imigração regular na Colômbia. Lembrando que Gustavo Petro é um presidente progressista e que frequentemente critica o neoliberalismo americano e também tem mantido uma postura crítica a algumas políticas externas dos Estados Unidos. Eu vou até além, eu vou dizer que mais do que um progressista, o Gustavo Petro é um presidente de esquerda, sabe? Progressista pode passar um pouco aquela ideia de que está mais ligado às pautas de direitos humanos, etc., que são importantíssimas, mas não necessariamente as pautas econômicas, né? O Gustavo Petro não. Ele está ligado às duas coisas. Então, ele é um presidente de esquerda mesmo, não é só progressista, não. Eu gosto de corrigir quando eu vejo alguém de progressista sendo chamado de esquerda, mas eu acho que vale corrigir também quando é o contrário. Esse comentário de Petro também se soma aos comentários de outros governos da América Latina que têm criticado essa política de deportação do presidente Donald Trump, que desde que assumiu assinou uma ordem executiva conclamando todos os seus departamentos a romper com as imigrações ilegais, a interromper essas imigrações ilegais. Deportações começaram nesta semana e pela primeira vez essas deportações aconteceram em voos militares. Antes elas aconteciam em voos fretados comerciais e também esses imigrantes ilegais
foram deportados usando algemas. Essa prática de colocar algemas em pessoas que são deportadas já é uma prática que foi adotada em outras gestões, já que o governo americano considera que esses imigrantes ilegais podem apresentar algum tipo de comportamento violento ou podem tentar fugir, mas essa prática ainda assim é muito questionada, chegou a ser questionada não só... Aí a gente tá entrando no que a gente já falou no outro corte, né? E daí aqui eu acho que vale destacar que a questão das algemas não é a questão principal aqui. A questão é todas as outras violações de direitos humanos na qual já falamos aqui, né? Já falamos sobre a questão das supostas agressões que foram denunciadas, das ameaças de morte, da falta do ar-condicionado, de 50 horas sem comida, sem banheiro, de descerem os caras de acorrentados, etc, etc. Vai muito além das algemas. Mas, enfim, Dai, eu tenho a impressão que os Estados Unidos estão esquecendo de uma coisa. Agora existe a China. Vocês estão Também esquecendo tem disso, isso. Estados Unidos. Vocês não vão mais fazer parceria comercial com esse país aqui? Esse país vai fazer parceria comercial com a China, que, inclusive, não vai precisar sequer usar o dólar para fazer comércio com a China. E daí a gente vai sancionar. Vai sancionar a China? Sanciona a China, Estados Unidos. Quero ver você sancionar a China. Então, o Trump ele tem que acordar. Se ele ficar com essa coisa, eu vou sancionar você, vou sancionar você, vou sancionar você, vai jogar todo mundo pro bloco chinês nesse mundo multipolar. Acabou. Não tem mais, não funciona mais isso. Basicamente vai ser benéfico para todo o mundo, inclusive sair do domínio estadunidense, né? Uma possibilidade de benefícios é muito maior. Pelo menos a gente tem aqui no Brasil um histórico de que as transações realizadas com a China foram extremamente benéficas. Então, um detalhe, tá, Sofia? Eu fui lá mergulhar no X, né, do Twitter da Zambelli, para falar sobre uma outra coisa que a gente vai falar hoje ainda. E aí, sabe que eu vi justamente uma publicação da Carla Zambelli, eu não ia trazer, mas já que você comentou sobre isso, sobre essa questão de narrativa, eu coloquei aqui no chat privado, eu vou te pedir para abrir, por favor, que é justamente a Zambelli dizendo que foi resolvido tudo muito rápido entre a relação da Colômbia e os Estados Unidos, porque o Trump fez tudo muito certo e ele sabia como fazer. O mérito para a Zambelli é, logicamente, o mérito por causa dos Estados Unidos, né? Então, primeira matéria do Poder 360, a Colômbia rejeita voos militares dos Estados Unidos com deportados, isso 11h59, meia-noite. Trump impõe sanções à Colômbia após o país recusar voos de deportação. Meia-noite 1, Colômbia recua após a ameaça de tarifa de Trump e aceita voos de deportados. E não é assim. Por que não é assim? Porque a Colômbia, inclusive o Petro, quando ele respondeu ao Trump, ele falou que ele não teve medo, né, dessa repressão que ele sofreu durante a ditadura. Ele não ia ter medo do Donald Trump, sabe? Então a resposta foi extremamente dura. Mas no final houve um acordo. Eu vou te pedir para trazer o nosso terceiro vídeo, por gentileza, Sofia, que traz justamente o momento em que o acordo foi selado, e esse foi oficialmente, né, o anúncio oficial de que estava tudo certo entre os dois países. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos.
Pois é, foi um recado muito claro sobre a necessidade de se manter os direitos humanos, os direitos da população. E o Petro, ele também, quando houve, né, uma promessa de uma tarifa de 25% sobre os produtos da Colômbia, que poderia inclusive chegar a 50%, a Colômbia também respondeu da mesma forma, elevando as tarifas contra os Estados Unidos aí para 25%. Então, houve um conflito foi o final de semana de mais trabalho, acredito, para que os colombianos e estadunidenses aí nessa relação de questões comerciais. Mas após o Trump, inclusive, recuar em relação ao aumento da tarifa para a Colômbia, Petro também voltou atrás, aceitou o avião com os colombianos e foi selada a paz. No entanto, alguns analistas aí já apontam que a Colômbia ela pode parar de olhar para o norte, ela pode começar aí, pode estremecer uma relação comercial, que é uma relação muito sólida entre a Colômbia e os Estados Unidos. Então, é possível que o Trump tenha sim a perder, os Estados Unidos têm a perder, porque eles não podem se negar, não podem fechar fronteiras com todo mundo, literalmente, ele não pode fechar, ele não se autossustenta em relação aos insumos, ele precisa dessas relações comerciais, isso é muito importante, até para ele dizer que ele é soberano, ele precisa dessas relações comerciais. Se ele se isolar, se ele não tiver mais transações com nenhum outro país, ele vai virar uma ilha. E acho que isso não é interessante para ninguém. A única questão, a Sofia já trouxe, que é justamente essa. Quem tem a ganhar com isso, talvez seja justamente outros blocos que vêm crescendo, a gente já vê movimentações, articulações aí para o BRICS, a ideia de uma moeda, tanto a moeda no Mercosul, também como uma moeda de articulação, né, que não seja o dólar, para as transações. Então, é possível agora que o Trump, com todo esse discurso, que pode fazer sentido para a sua eleição, para o seu eleitorado, ele enfraqueça a questão econômica dos Estados Unidos. E a gente, pelo menos, espera que, como ele quebrou várias empresas dele, inclusive, a gente espera que ele siga com um discurso absurdo, para ver se ele sai até antes mesmo, para ver se ele não fica até o final desse mandato, porque às vezes é mais fácil, né? Quanto pior, é melhor que sai mais rápido. Vamos pensar assim, tem um lado positivo na história. E você, Sofia, o que você acha? Daiane aceleracionista. Olha, eu acho que o Brasil tem a aprender, viu, com o Gustavo Petro, porque a gente viu os brasileiros chegarem numa condição completamente degradante aqui. A Força Aérea Brasileira, o governo PT, agiram, né, pegaram no meio do caminho, eles quando pararam em Manaus, basicamente o Brasil falou, ok, deixa que a gente faz o resto do trajeto. Agora, a gente tem que ver como é que vai ser com os próximos, né? Porque essa foi a primeira onda de deportação. A gente sabe que vai ter mais gente sendo deportada. Eu quero ver se o Lula vai conseguir falar grosso com o Trump para impedir que aconteça de volta. Porque se acontecer uma segunda vez chegarem nas mesmas condições que chegaram aqui, não dá para deixar. Dá para dizer, olha, essa aí foi a primeira vez que a gente viu acontecer algo desse tipo, então, ok. A gente agiu do jeito que dava para agir e foi. Na segunda vez, se acontecer de novo, o Lula vai ter que falar grosso com o Trump do jeito que o Petro falou. E eu não acho que o Lula faça isso. O Lula, ele sempre, especialmente na questão internacional, é o equilibrista, sabe? Ele, inclusive, a tarefa do Itamaraty e do Lula vai ficar cada vez mais difícil à medida que a gente está vendo o mundo se polarizando cada vez mais, ainda mais com o Trump isolacionista desse jeito, você conseguir fazer o meio de campo entre Trump e BRICS, por exemplo, é uma tarefa praticamente impossível. Uma hora vai ter que tomar lado. Desculpa, então, se você me permite... Diga. Desculpa, se você me permite, o Lula, né, há uma semana, quando houve a posse do Trump, ele falou que não estamos aqui para brigar. E aí uma das primeiras medidas do Trump é justamente essa. O Brasil não quer briga, mas o Trump quer. E aí, vai fazer o quê agora? Exatamente, Dai. Exatamente. Então vamos ver. A gente está vendo que tem aí uma leva de políticos de esquerda na América Latina que está peitando. A gente viu o Petro, a gente viu a Sheinbaum. Todo mundo está esquecendo
mostrando que acham que esse é um país irrelevante, mas não é. A Xiomara Castro, de Honduras. Um monte de gente aí falando grosso com o Trump. Espero que o Lula saiba fazer isso também, porque o Trump tá atacando o Brasil. Esse foi o ataque mais direto, mas nos discursos também. Falando que o Brasil é irrelevante, que a gente precisa deles, mas eles não precisam da gente. Falando que vai taxar em 100% se o Brasil continuar do lado dos BRICS. Então, Lula, acorda. Ficamos por aqui, Dai. Chega de um trabalho. Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo a gente volta com mais plantão.